Vamos resolver aqui então o nosso exercício 1 sobre a flambagem. Eu espero que você já tenha assistido o vídeo sobre a teoria. E o que a gente tem aqui? A gente tem um pilar que está sofrendo uma força P de compressão. Lembrando que flambagem é sempre com compressão. E o exercício quer que a gente calcule qual que é o P máximo de flambagem que essa coluna suporta. E além disso, ele quer saber o número de contraventamentos para garantir a mesma segurança à flambagem, tanto no eixo Y quanto no eixo Z. Então, vamos nessa? Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Já vou pedir para você se inscrever no canal, a gente está quase batendo a meta de 100 inscritos. E comente aqui embaixo o que você quer que eu traga aqui no canal para poder ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. O exercício aqui, ele dá para nós a informação sobre a tensão de flambagem, que é em função do coeficiente de esbeltez. Então, se o coeficiente de esbeltez for menor que 60, a gente adota um valor. Se for maior que 60, a gente vai adotar outro valor. Além disso, a gente tem aqui a nossa seção transversal. E a gente tem que avaliar tanto na direção Y quanto na direção Z, tá? Que é o que a gente está vendo aqui no nosso enunciado. Show de bola. Primeira coisa que a gente sempre tem que fazer: calcular as propriedades da seção transversal. Porque vocês vão lembrar que a fórmula da flambagem depende da área, da base vezes a altura, e depende também do momento de inércia. Como a gente está analisando duas direções, a gente precisa calcular tanto o momento de inércia em Y, quanto o momento de inércia em Z. Então, se você quiser tentar resolver antes de ver aqui as minhas respostas, fique à vontade, tá? Mas aqui, esses foram os valores que eu cheguei, tá? Show de bola. Vamos analisar primeiro a flambagem em torno do eixo Z. Então, eu trouxe aqui o eixo Z, em como que está ocorrendo a flambagem. A gente tem uma força P aplicada, temos um contraventamento a 1 metro da base, e o comportamento esperado de uma perda de estabilidade está representado aqui por esses tracejados vermelhos. Como ela é biapoiada, tanto aqui quanto aqui, o comprimento de flambagem vai ser igual ao próprio comprimento da barra, que no caso vai ser L. Vamos calcular aqui então o raio de giração em Z. Calculando agora o coeficiente de esbeltez, que é dado pelo comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração, a gente chega em 78,60. E aí, se a gente pegar aquela equação da tensão de flambagem, que a gente viu no enunciado, a gente chega que a resistência é de 7,02 kN por centímetro quadrado. E aí a força máxima que esse pilar suporta vai ser dado pela tensão de flambagem vezes a área. Então, o P máximo nessa direção, na direção Z, é de 315,9 kN. Beleza? E só lembrando, né, que o L que eu usei aqui é o maior L, porque é o L mais crítico, que no caso é 2 metros, e não 1 metro. Que 1 metro, como a altura é menor, a esbeltez vai dar menor, e a gente quer o caso mais crítico, então eu usei L igual a 2. Agora vamos ver a flambagem em torno do eixo Y. E aqui já é diferente, porque a gente tem um apoio engaste, então apoio na parte superior e o engaste na parte inferior, e por isso a gente vai usar o comprimento de flambagem de 0,705 vezes o L. Calculei aqui o raio de giração em Y. Calculei agora o coeficiente de esbeltez em Y. Certo? Então aqui, ó, o 0,705 vezes os 3 metros de altura. Chegamos aqui no coeficiente de esbeltez de 101. Então vocês já estão vendo que deu maior do que na outra direção. Usando aquela fórmula do enunciado, a gente chega numa tensão de flambagem de 4,22. E aí, descobrindo o P máximo, que basta multiplicar a tensão pela área, a gente vai chegar num P crítico de 189,9. Como esse valor é menor do que na outra direção, que a gente obteve 315, significa que a direção crítica é a direção Z, que é, ou melhor, a flambagem em torno de Y, tá? Vamos ver agora então a parte dos contraventamentos, agora que a gente já descobriu o P crítico. A gente vai querer colocar os contraventamentos em torno do eixo Y.
porque a gente viu que ele é mais crítico e a gente precisa que nas duas direções, tanto em Z quanto em Y, tenha a mesma carga crítica. Então, qual que é o grande segredo para que a gente consiga deixar os dois lados iguais? É igualar os dois coeficientes de esbeltez. Se a esbeltez for igual tanto em Y quanto em Z, significa que não tem um lado mais crítico para poder flambar. Os dois vão flambar da mesma maneira. Então aqui eu simplesmente igualei as duas equações. Para Y, a gente tinha que, como é biapoiada, vai ser 1 vezes o comprimento de L, que é o que a gente ainda quer descobrir, para que a gente tenha esse apoio. E no outro lado, 1 vezes 2 metros, que é essa parcela aqui. Dividido pelo raio de giração, que é uma propriedade geométrica da seção transversal. E aí, basta resolver essa simples equação. Então, joga o 209 para o outro lado, faz as contas. E a gente chega que o L1, para que tenha a mesma segurança nas duas direções, ele tem que valer 164 centímetros. Ou melhor, 1,64 metros. E agora sim, o L2 ele vai ser 136, porque eu fiz 3 metros menos 1,64. Como ele é menor que L1, então o trecho da L2 é menos esbelto. Então a gente não precisa verificar de novo, ele é o mais seguro. Por isso, apenas um contraventamento vai ser suficiente, que vai ser esse aqui. Aqui embaixo eu fiz o desenho da representação final. Então a gente vai ter um contraventamento a uma distância de 1,64. E aqui embaixo, como é 1,36, não precisa verificar de novo, porque a altura é menor do que 1,64. Pessoal, então é isso, espero que tenham entendido. Se ficaram com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo vocês. Deixe o gostei, se inscreva e no mais é isso. Até mais!